ler Marcos 10, 13 a 16. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. E acho impressionante isso, gente. Hoje o texto tem tudo a ver com um momento em particular que a igreja está vivendo nessa semana. E eu garanto para você que eu não programei esse texto de cair hoje, nessa semana. A gente tem um foco com as crianças aqui da igreja. E olha o que diz o versículo 13 a 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Bem, vamos orar. Pai querido, nesse momento de meditarmos a Tua Palavra, fala conosco mais uma vez, Senhor. E esse texto, Deus, nos ajude a ver o Senhor, ver Cristo, ver tudo aquilo que o Senhor tem feito em Jesus, por cada um de nós. E esse texto traga um renovo no nosso coração, fé, o amor, Deus, e a convicção daquilo que precisa ser transformado pelo Senhor, nas áreas que a nossa vida necessita do Senhor. Deus, age no nosso meio hoje, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Gente, eu creio que todo mundo aqui entende que na história, quando você vê um pouquinho mais além do, não só o momento imediato que a gente vive, mas em diversos momentos e épocas, as crianças, elas não eram, se é que são hoje, né? Mas não eram valorizadas. Crianças eram muitas vezes, e isso a gente vê no relato bíblico também, conforme você vai lendo o Velho Testamento até o Novo, a gente pensa que as crianças tinham uma atenção especial e coisa e tal, mas muitas vezes as crianças eram ignoradas. E voltando para textos bíblicos, há textos bíblicos terríveis quando você lê, se você lê para valer o texto e refletindo no que você está lendo. Mas o próprio Novo Testamento, você vai ler no contexto do nascimento de Jesus, é um momento que Herodes vai estar matando milhares de bebês. E às vezes é engraçado, irônico, né? A gente lê e a gente não percebe a gravidade do relato, daquilo que está sendo citado ali. A gente lê, e prossegue no texto. Mas milhares de crianças assassinadas nos tempos de Jesus. Se você for mais atrás da história, no livro do Êxodo, já um primeiro relato ali terrível ao redor do nascimento de Moisés e aquelas milhares de crianças que são assassinadas por uma ordem de Faraó, que é algo terrível quando a gente lê. Você lê alguns textos bíblicos que falam sobre crianças sendo sacrificadas a ídolos. E aí a gente pensa o seguinte: isso está distante da gente, mas inclusive nos dias de hoje a gente lê histórias terríveis de acontecimentos com crianças. A gente vê ainda hoje genocídios onde crianças são exterminadas. Temos essa questão polêmica, mas que é muito clara também, que é a questão do aborto. Inclusive, eu não sei se vocês viram um vídeo que é uma aberração, postou no YouTube recentemente, quando essa última lei do aborto foi autorizada, liberada, aprovada lá na Argentina, né? E aí umas mulheres gritando, berrando desesperadamente, assim, como se fosse algo fantástico e revolucionário na vida delas, né? Sobre uma questão dessa. E aí hoje, por favor, temos nenhuma condição de entrar nesse assunto com profundidade, mas estamos falando de mortes de bebês indefesos, e temos uma questão mais clara também para todos nós que estamos no Brasil, questão da violência doméstica envolvendo crianças, o abuso infantil. E isso é terrível, gente, porque a parte do abuso infantil, eu não sei se você é atento
a essas questões, mas da proximidade cruel e perversa quando isso acontece próximo a pessoas que são próximas dessas crianças. É um índice altíssimo que são parentes envolvidos nesses abusos. E quando eu falo isso, eu não muito temor a Deus que eu cito esses exemplos, porque sem expor absolutamente ninguém, mas não duvide que tem gente aqui no nosso meio que passou pela experiência do abuso infantil, porque a porcentagem era altíssima e isso envolve a igreja. Aliás, são diversos lares cristãos que infelizmente passam pela prática do abuso. Isso é mais próximo da gente do que a gente imagina. É muito mais concreto essa experiência cruel e terrível do que a gente pode imaginar. Aliás, na Europa há uma prática que eu achava estranha, mas hoje eu compreendo e hoje eu vejo como a gente que é estranho com cuidado de criança, inclusive no ambiente cristão. Só para curiosidade de alguns, talvez um outro que saiba, né? Se você vai servir no Ministério Infantil no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos eu não conheço direito a lei, eu posso falar da Inglaterra e do Canadá, que eu estou bem atualizado das informações lá para acompanhar alguns ministérios de amigos. Mas se você vai trabalhar, você tem que trazer documento da polícia lá e para mostrar que você não tem nenhuma questão de pedofilia, que você tem de fato uma ficha limpa para poder trabalhar com criança. O pastor anualmente é obrigado a ter a documentação em dia sobre essa questão de não ter nada de pedofilia por causa do trato com criança. E adulto do mesmo sexo é que pode acompanhar uma criança até o toalete e não pode de maneira alguma entrar. Então tudo isso tem que ter o pai ou a mãe presente quando é muito pequenininho, mas tem alguns cuidados que são bem claros. Aí hoje eu vejo como a gente é um pouco... agora eu acho que nós brasileiros é que somos estranhos, inclusive só para que ninguém aqui estranhe na comunidade, a gente fala isso e que é uma coisa mínima, né? Mas no Ministério do Kids a gente tem uma exigência de ver se só quem é da comunidade, membro aqui, que trabalha no Ministério Infantil, para não dar a mínima possibilidade de brecha de qualquer questão com as crianças, e cada vez mais a gente tem que estar atento a isso. Então, se alguém comentar alguma coisa, eu acho que a gente tem que até reforçar algumas questões da seriedade que é. Isso não é para assustar ninguém, tá? Mas é uma coisa que é muito próxima, gente, é muito real, a questão que as crianças sofrem. Agora, tem um outro lado da moeda, que criança também, e vamos falar dos dias de hoje, é engraçado que tem muitos lares, inclusive cristãos também, que aí vai para o outro extremo, que é a criança, ela é praticamente o ídolo da casa. Então o ídolo de adoração é a tua criança às vezes, sabe? Ela é o centro do universo. Tudo é para ela, tudo é por ela, tudo é feito com o foco dela. Há casais que vivem essa questão maluca, que o filho vira um negócio que parece que não existe mais marido e mulher, mas existe o filho, e tudo é feito em função do filho ou da filha. E ela se torna esse centro do teu universo, que é um outro extremo, uma outra questão, que é para ser bem essa criança, mas ela vira uma outra coisa. E é engraçado que a criança, ela descobre essas ferramentas rapidinho, quando ela se torna o centro do universo do lar, da casa, que é uma distorção também, tá? Não pense que isso deveria ser normal. Se você está passando por isso, você precisa de ajuda, você precisa trazer um equilíbrio de Deus aí para a tua vida. Mas de novo, a questão aqui não é sobre educação de pais e filhos hoje, mas é para trazer essa questão da ênfase da criança. Hoje a gente tem toda uma geração de consumo feita a partir do foco infantil. Já pensou? Hoje a criança ela é consumidora, né? Basta você ir em qualquer padaria, basta você ver onde está o balcão de doce no alcance da mão da criança. Ela não está no alcance da mão do pai. Isso é intencional, gente, né? A gente leva na boa, na brincadeira, mas é feito para, a partir dela, a iniciativa da compra, para não falar de outras coisas. Enfim, eu estou fazendo isso porque eu tenho duas meninas em casa, pequenininhas, e a gente está nessa fase de descobrir muita coisa a partir delas, né? E a gente sofre também em algumas questões e se alegra com muitas outras, né? Graças a Deus. Mas, para o texto que a gente leu hoje, como é que a gente pode, pela palavra de Deus, não só com esse texto, mas a partir dele, ter uma visão mais equilibrada das crianças, a partir daquilo que a Bíblia nos ensina e mostra, e Jesus nos mostra também. Porque esse texto de hoje,
reforça o valor da criança. Isso o que é interessante aqui é que é para Jesus, gente. A importância do valor da criança no olhar de Jesus. Quer dizer, esse texto, nós vemos como Deus enxerga as crianças. Tem um texto que eu gosto de citar quando a gente tem a apresentação de bebês aqui na igreja, porque a gente ora, consagra ao Senhor as crianças e os papais no cuidado. E um dos textos que eu leio com bastante frequência é o Salmo 127, versículo 3 principalmente, mas hoje eu vou ler do 3 ao 5, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. E nesse texto que a gente está lendo hoje, de Marcos, principalmente os versículos 14 e 15, fica com a sua Bíblia aberta, aqui mostra uma ilustração bem clara, usando a criança como uma ilustração de como nós podemos entrar no reino de Deus. Gente, isso aqui é sério. Isso aqui é um exemplo. Jesus é que está falando, e que muitas vezes a gente passa por esse texto só com uma leitura rápida e não presta atenção que aqui implica um olhar. A gente tem diversas crianças aqui, até uma vez na igreja, a gente está com um momento muito sadio e bom do ministério do Kids, e a gente tem crianças aqui no nosso meio, e como a gente às vezes não percebe que elas são o nosso exemplo de como entrar no reino de Deus. As crianças que estão próximas para você na tua casa, no teu lar, ela é o ensino vivo de Jesus, de como você entra no reino de Deus, olhando para essa criança, como você pode aprender. De novo, capítulo 10 de Marcos, que a gente é o momento que nós estamos aqui com a igreja, ele é dividido em 5 partes, e nós vamos ter 5 mensagens nesse texto. Essa aqui é a segunda. Semana passada, a gente estudou do versículo 1 a 12, que Jesus fala sobre o casamento, e a gente meditou nisso rapidamente semana passada. Hoje, versículos 13 a 16, Jesus fala sobre as crianças. Depois, ele vai falar sobre o que devemos fazer para ganhar a vida eterna, versículos 17 a 31, nós vamos ver semana que vem. Nos versículos 32 a 45, ele vai falar por que ele veio, por que devemos também servir a partir disso no reino dele, na igreja, e enfim, nós devemos servir com a nossa vida. E no final, versículos 46 a 52, Jesus vai responder à fé de um homem cego. É um capítulo muito rico. Mas hoje nesse texto, então, a gente vê a preocupação e o amor de Jesus pelas crianças. Como eu estou falando aqui de uma maneira muito clara. Esse texto deixa muito claro que Jesus ama as crianças. E Ele ama de uma maneira especial. É diferente a atenção que Ele dá às crianças. E o que nos surpreende aqui nesse texto, se você prestou atenção na leitura, é que os discípulos, eles não demonstram esse amor. Eu estou falando de agora criança, eu não posso dar bronca do Fabiano ou do Lucas, não, Lucas? Pega leve aí, fica à vontade, brincadeira. E é engraçado que os discípulos, gente, eles não demonstram. O exemplo vivo, a gente combinou isso, viu? Daqui a pouco ele entra e a gente tem que prestar atenção no versículo, Fabiano. E é interessante a gente estar lendo um texto que fica claro, gente, os discípulos, eles não demonstram a mesma atenção e a prática de amor de Jesus pelas crianças. Dá para prestar atenção no que está acontecendo na coisa? Peraí, não deveria ser assim. Se Jesus está andando com esses discípulos já há algum tempo, está dando essa atenção, os discípulos já não deveriam estar impregnados desse amor, dessa atenção, desse olhar, mas não estão. E é interessante que Jesus ama as crianças, e Ele ama porque elas são. Elas não têm condições nenhuma de fazer nada ali para Jesus, trazer nada a Jesus. Eu não sei as próprias vidas delas ali, mas Jesus as vê como uma obra de Deus Pai, soberano, Senhor. Ele ama
cada uma delas e ama por aquilo que elas estão ensinando também naquele momento, um pouco a vida delas. E aqui é o que o texto está falando. Elas estão ensinando como é que nós entramos no reino de Deus. Como é que alguém entra no reino de Deus. E o texto diz que, olha o que diz o versículo 13, que alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Esses alguns que está falando aqui no texto, que o texto menciona, poderia ser o pai, poderia ser a mãe, poderia ser os dois juntos, cada um trazendo ali a criança, alguém da família, amigos, porque são diversas pessoas, não é um grupinho pequeno de crianças, mas são crianças vindo de diversos contextos. E essas pessoas queriam que essas criancinhas encontrassem Jesus, fossem tocadas por Ele. É interessante isso. Mas Deus também fala que os discípulos, pelo contrário, eles pensavam que isso, não usa essa palavra mesmo, mas a gente pode interpretar assim: perda de tempo, a gente tem que focar em proclamar o Evangelho, a gente tem que curar gente que está machucada e ferida, a gente tem que sair por toda parte falando, não dá atenção para essas crianças, vai perturbar a gente, vai nos atrapalhar aqui. E o que os discípulos fazem? Deus está falando, repreendiam as pessoas. A gente usa um pouquinho de teatro, imaginação na cena, não é apenas tirando Jesus de lado, eles estão repreendendo as pessoas por o que está acontecendo ali nessa cena. E a atitude deles aqui, dos discípulos, repete uma atitude, e quem está aqui acompanhando as mensagens em Marcos, umas semanas atrás, já meses atrás, a gente meditou um exemplo no capítulo 9, principalmente no versículo 38 do capítulo 9, teve um momento que alguém estava expulsando demônios pelo nome de Jesus, mas ele não andava com eles, não andava com os discípulos. O que os discípulos fizeram? Eles queriam repreender essa pessoa, eles queriam exclusividade, eles queriam elitizar o acesso a Jesus, e já foram repreendidos por aquilo, por Jesus. Agora, vamos trazer algo que tem a ver com a nossa vida aqui hoje, para esse texto fala para a nossa igreja, para cada um que está aqui, a começar de mim. Então, para pensar um pouquinho, reflete brevemente. Você leva de fato as crianças a sério? Você leva o relacionamento com as crianças a sério? Não só papai e mamãe, fala as crianças no geral. Estamos falando aqui de um momento muito particular da atenção que Jesus está dando às crianças. Eu queria trazer para a nossa vida. Você leva as crianças a sério? É o que eu comentei no início. Sem combinar, a gente está com a oportunidade aqui na igreja na próxima semana de recebermos diversas crianças, inclusive boa parte delas que não frequentam a nossa comunidade. Aliás, esse é o intuito. Que venham crianças de fora, que não são inclusive cristãs, mas que têm essa experiência de estarem aqui com a gente. A gente está investindo tempo, investindo recursos, finanças, um esforço de fazermos algo bonito para cada uma delas. É grátis de propósito, para podermos abençoá-las e acolher mesmo essas crianças. Tem a equipe do Comuna Kids, mas como eu estou falando, que oportunidade para cada um de nós aqui irmos além do nosso assento dominical aqui e falar: puxa, as crianças, quero estar nisso. Para abençoar uma criança, um grupo de crianças, eu quero estar nisso. Hello? Tem que estar esperando o anjo do céu falar sobre vocação, chamado, para onde você deve servir a Deus. A gente está falando aqui coisas bem concretas. Oportunidade para você abençoar uma criança que Jesus ama. Agora, gente que trabalha de sábado, gente que tem essas pessoas, eu não quero ser um ignorante aqui sobre particularidades que você vive, mas no geral, que oportunidade, hein?
e oportunidade. Eu já louvo a Deus porque muita gente está respondendo, tá? A gente tem um lado positivo, tem muita gente já trabalhando. Graças a Deus, tem muita gente sendo bênção. Eu até, recentemente, a gente viu uma experiência, eu e a Dê, a gente levou a Laura para participar, a primeira vez dela, fazer um retiro fora com crianças na Estância Palavra da Vida, uma atividade que eles chamam de rancho, em Atibaia. E não foi só porque ela está de férias, para a gente ter férias dela também, sabe aquela sacada? Assim, opa, que oportunidade, né? Até porque a Esther ficou, e a Esther já compensa, né? A atenção. Mas, gente, que semana! Que semana! Primeiro, para nós deixarmos ela lá. Eu passei para algumas pessoas que tem, porque eu quero encorajar os papais e mamães a entenderem o investimento na vida do seu filho de você fazer isso. Ela ficou com 187 crianças, uma equipe de 70 voluntários, mais a equipe deles, tinha mais de quase 200 pessoas dando atenção a essas crianças. Era um jovem para cada 5 crianças para discipular as crianças nessa semana. Não é só cuidar do quarto, é para investir tempo, oração, discipulado, as dinâmicas lá que são vividas. Gente, o dia de ir embora, eu não queria vir embora. Semana toda sem celular, sem ligação, mas compartilhando foto no Facebook, né? Tem moçada aqui que já participou disso na sua juventude aí, nos acampamentos aí. E gente, que bênção! Que bênção! E que bênção para você entender, de você se desprender do teu filho no bom sentido, porque isso é feito com responsabilidade. É uma organização já muito antiga aqui no país, séria, muito testemunho, né? Então é uma coisa assim de doideira. Mas que a gente precisa fazer. Primeiro confiar no Senhor, né? Mas investir, porque isso vai dar fruto. E ver a alegria que aprendiam, versículos que decoraram, a interação com outras crianças. Gente, é louco. Mas aí eu olho para eles e falo assim, uau! Porque as crianças, os monitores que estão lá, gente, não estão recebendo salário extra de férias. É a gente que está investindo vida, tempo. São seminaristas também, lá da Palavra da Vida, que é um seminário muito bom e sério, de formação ministerial. Mas gente que ama. É isso que era legal. O ambiente é um ambiente de amor. Um ambiente onde Jesus estava sendo pregado, mas estava sendo vivido. Sabe aquele lance que você fala, mas tá, e onde eu vejo isso? Lá você estava vendo. Eu voltei impactado, gente. Eu já conhecia. Eu passei por lá na minha adolescência também, de juventude. Mas é diferente quando é teu filho, né, que está passando pela experiência. Mas aí eu olhei assim e falei, uau! Que investimento. E eu volto à nossa pergunta para nós aqui. Quem está aqui hoje? Você ama investir na vida de crianças? Não estou falando da igreja local, estou falando da vida. Você ama investir na vida de crianças? E aí, falando para quem é cristão, porque tem gente aqui também que eu ia na nossa comunidade que está ouvindo e aprendendo sobre o Evangelho. Mas você que é discípulo de Jesus, você ama investir na vida de uma criança para levá-la até Jesus? É prático, gente, é prático, tá? Não adianta ficar filosofando. Estamos no meio do ano de 2018. Qual criança você investiu tempo nesse ano? Se você está com dificuldade para lembrar o nome de uma, isso já indica algo concreto na tua vida, tá bom? Aí, de novo, gente, por favor, não estou querendo criar um peso aqui sobre a questão da tabela que tem que criar da tua agenda, isso, eu não estou falando no ano todo. Investir concretamente. Tem gente aqui, gente, que abençoa com coisas bem práticas. Às vezes você ficou com uma criança na tua casa, mas aquele investimento, você já entendeu que era um tempo de você investir vida, amor e Deus na vida daquela criança? Não é só ocupar o tempo dela, mas a gente tem um olhar diferente. É que nem agora. Você investiria tempo nas nossas crianças aqui do Kids? Tem gente que está fazendo isso na prática, que está servindo lá. E talvez você está aqui na igreja, você está servindo em outros ministérios. Amém. Bênção. Sábado que vem temos a oportunidade de você servir. Você abriria a mão. Já passou a Copa. Ufa, graças a Deus. Não, o Brasil foi eliminado também. Né? Você abriria a mão de alguma coisa, porque abre mão. É você dar atenção. Porque você ama as crianças, quer levá-las até Jesus. Versículo 14 diz que quando Jesus viu isso, que é os discípulos repreendendo as crianças, os pais, ali o contexto de quem estava trazendo crianças até ele, olha o que diz o versículo 14. Jesus ficou
indignado. Jesus ficou indignado. E eu quero te desafiar nos próximos dias a encontrar um outro versículo onde Jesus, a expressão que é usada é essa, que Jesus ficou indignado. Há outras expressões fortes quando ele repreende algumas questões que estão acontecendo ali em Israel, ou com pessoas. Mas essa palavra indignado é só encontrado nesse texto falando com criança. Isso quer dizer alguma coisa, gente. Isso quer dizer alguma coisa. E aqui, olha que interessante também, que essa indignação de Jesus, ela é pública. Não é que Jesus ficou indignado e refletindo. Não, Jesus mostra indignação aqui nesse aqui, é uma coisa mais viva. Jesus aqui, ele repreende. Eu queria que você entendesse de alguns textos que tem vida, assim, é uma coisa mais de impacto, não é uma coisa só aquela voz de narrador, de locutor, né, de rádio. Aqui é uma coisa que está acontecendo, e Jesus, ele vai advertir, ele vai repreender publicamente os discípulos. E essa indignação de Jesus, gente, revela muito da compaixão e da defesa que ele tem para aqueles que são vulneráveis, indefesos, impotentes. Tudo isso se materializa numa criança. Quer dizer, Jesus aqui, sabe o que ele está falando para nós? Ele está afirmando aqui que as crianças são dignas do tempo dele. As crianças são dignas da atenção dele, Jesus. E se elas são dignas do tempo dele e da atenção dele, elas têm que ser dignas da nossa atenção e do nosso tempo também hoje. Se Jesus dá atenção a isso, cada um de nós aqui também deveríamos dar atenção. Existem diversas maneiras que a gente pode dar atenção, gente. E de novo aqui eu não quero criar um mecanismo, porque a gente tem uma coisa presa assim com falas, né? A gente amarra tudo muito ao pé da letra. Mas, gente, como igreja, aqui eu oro para que a gente tenha um ambiente aqui leve com as crianças. E no sentido que é prático, gente. Tem uma criança no corredor, ela não é um sopro que passou pela tua perna. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão João aí. Você tem uma criança, você não consegue sorrir com ela. Você não consegue externar uma coisa prática de amor à mesa que a gente tem aqui. Ou voltando a algumas coisas que acontecem com kids. Gente, o Evangelho ele é concreto. Ele não é abstrato. Isso eu estou falando para te provocar uma coisa que você precisa repetir. Às vezes, se você tem um coração meio carrancudo com criança, que Deus transforma esse negócio aí, porque não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser um lance, você tem um trauma, um lance traumatizado com um relacionamento com criança, e sabe aquela coisa que toda criança quer ver longe de você, não sei o quê. Eu estou falando isso porque isso, tem gente aqui que é ferido por, sei lá, diversas questões que são bem profundas até, mas Jesus tem que trazer transformação nisso também, na tua vida. De novo, gente, quando a gente vê crianças como discípulos de Jesus, a gente tem que olhar e falar: Deus, que essa criança possa amar o Senhor, que essa criança possa experimentar da tua graça, da tua compaixão. Como a gente faz isso? Papai e mamãe, você que tem uma criança próxima a você no teu contexto, a gente evangeliza e alcança as crianças no nosso dia a dia com um lar que é impregnado pelo Evangelho, tudo aquilo que a gente vive dentro do nosso canto, onde a gente chama de lar. A gente discipula as crianças com um lar que é biblicamente impregnado, saturado pela palavra de Deus. Não é no domingo, no Kids, é pela vida diária que ela vê Cristo na mesa, na vida dos papais, dos tios, dos amigos. Ela vê Cristo nas atitudes. A gente alcança as crianças pela oração, não por elas, mas com elas. Porque nós oramos, e aí você não vai fazer aquela oração, a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, até o Apocalipse, na dinâmica da criança, para ela fazer parte daquele momento. Lá em casa, uma das grandes condições que a gente tem é que quando as meninas oram à mesa, porque é a parte mais simples para elas interagirem, e aí deixa elas falarem, não tem correção. Fala, faz a oração que for.
mas pela simplicidade da pureza do coração delas é um barato o que sai dali, a riqueza de coisas. Mas você quer alcançar as crianças com oração, e deve, você ora com elas e tem um lar, uma vida que é impregnada da oração, da vida com Deus. Nós queremos ser bênção na vida de crianças, então começa com você, começa comigo, com cada um de nós, essa atenção de nós sermos alguém que encoraja, que anima, que abençoa, que desafia pelo lado bom da vida, as crianças. Que você seja uma pessoa que é alguém positivo na vida delas. Que a gente possa olhar para esse texto e entender uma dinâmica com Deus, que é o seguinte: cada um de nós aqui temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade com as crianças que Deus coloca na nossa vida e no nosso convívio, que é modelar essas vidas, permitindo que elas vejam em nós a vida de Cristo, a vida de Jesus, na minha vida, que elas vejam na minha vida e na sua, Jesus, e vejam que a religião cristã, eu não gosto dessa palavra, mas a gente tem que usar de vez em quando, ela não é uma coisa abstrata, ela é vida, ela é verdade, ela não é discurso, ela não é só o rito que a gente faz aqui aos domingos e vamos para casa porque a gente conseguiu cumprir os ritos celestiais com o Senhor, mas ela é vida, ela tem alegria, ela tem esperança, tem propósito. É fantástico servir a Deus. Mas como é que você mostra que é fantástico servir a Deus se você é um carrancudo com criança? Como é que ela vê que é um prazer servir a Deus se você é um cara amargo, azedo no relacionamento com ela? Tudo é bronca, tudo é grosseria, ou é falta de atenção mesmo, porque elas passam por você, você nem viu que ela passou por você, você nem viu. Gente, há algo especial que esse texto está falando em uma criança, e o texto de Jesus está falando que é essencial para entrar no reino de Deus. E antes que você pense que a inocência, que às vezes a gente usa o exemplo da inocência, da pureza das crianças dentro de um contexto, mas se você caminhar com as crianças, você vai ver que a criança não é tão inocente assim. Então não é a inocência dela. Elas têm muita já coisinha ali. Sabe por que elas têm? Elas já têm um DNA de Adão e Eva ali nelas, sabia? Elas são pequenos pecadores ali e já tem muito do que é você, papai e mamãe, está nela ou nelas. Já está correndo pelas veias delas a carne que a gente fala, né? Humana e os relacionamentos. Basta fazer o primeiro não, que você já vai ver o que acontece na vida de um bebê ainda. Então não é uma inocência. Mais uma vez, por alguma razão, Jesus disse que as crianças ainda são um exemplo melhor do que os adultos, porque ele está falando das crianças, né? Então ele mostra aqui que a criança é um exemplo melhor do que o adulto para entender como nós entramos no reino de Deus. Agora, não é engraçado que às vezes a gente fala para uma criança se comportar que nem um adulto, ao invés de falar para uma criança, para um adulto se comportar como uma criança, como Jesus está falando aqui. Olha para a criança, e aqui não é para a gente se infantilizar, mas tem alguma coisa que Jesus está falando aqui. Olha, não é nem para a criança se comportar como adulto, é para o adulto olhar para a criança e entender os princípios da vida dela, que modelam a nossa vida também. De novo, gente, a ênfase de hoje é a gente ficar com isso na cabeça. Jesus diz que as crianças são um tipo de pessoa que alcança o reino de Deus. Então, de novo, criança nos ensina alguma coisa. E a gente vê as crianças, aqui é um dos textos, tem outros textos que as crianças se aproximam de Jesus também. E às vezes vê as crianças se aproximando aqui nesse momento de Jesus. E é interessante que a criança, ela não chega até Jesus sozinha. Ela tem a ajuda de outros. E ela chega com expectativa, com esperança, mesmo que seja pequena a mulher dela, ela não entende o que está acontecendo ali, ela vê só Jesus e quer estar junto dele, quer se aproximar dele. E é interessante, como é que é criança, gente?
criança, ela chega perto do adulto, indefesa. Ela chega perto da gente. A vida da criança, já parou para pensar nisso? Ela está na mão de outra pessoa, totalmente. Basta ver como os pequeninos chegaram aqui hoje. Eu começo na minha casa. Tem pergunta? Vai acompanhando o que está acontecendo em casa. Vai acompanhando. Vai se preparando e vai indo. Não tem muitos questionamentos. Depende totalmente de uma outra pessoa. Mas, mesmo criança pequena, ela está cheia de ternura do que está acontecendo com a vida. Ela está cheia de leveza, de esperança e expectativa. Você já percebeu que a expectativa e a esperança e o coração do teu filhinho, da tua filhinha, da criança que você ama próximo a você, no dia seguinte ele se renova automaticamente e ela acorda um dia que é o mais comum possível, tem expectativa, tem anseio gostoso. E você já parou para pensar também que criança, ela não precisa ter noção de tudo que elas precisam, mas elas sabem que precisam de ajuda de uma outra pessoa para conseguir as coisas básicas da vida dela. Ela sabe que, às vezes, até para pegar um copo d'água, ela precisa pedir. Não vai chegar sozinha, mas ela pede. E ela não faz cálculo. Será que se eu pedir, se eu não estiver de joelho, a água vai chegar na minha mão? Será que se eu não fizer... Porque nessa doideira que a gente pensa com Deus, quais são os mecanismos para a gente ser abençoado por Deus? Quais são os encontros que, se eu estiver ali, naquela curva, naquele assento, e o paletó, daquele jeito do Senhor passar, finalmente, Deus vai me atender. Deixa a criança pensando isso. Eu vou estar aqui, por hora que o papai passar com a toalha, me bater, e eu sou abençoada por ele. Não rola essa paranoia adulta que a gente cria, e cria no nosso arraial evangélico, né? É muito esquisito esse negócio, essa maluquice que a gente inventa e não percebe as coisas que a gente é preso e que não representa nada do que uma criança olha para Deus e olha para o papai e olha para a vida. Mas, de novo, gente, estamos falando sobre criança e reino de Deus. A criança se aproxima sabendo que ela é pequena, mas ela não sabe, mas ela é pequena, ela é indefesa, ela é impotente. Ela traz o quê? Traz nada. Ela não apresenta nada. Ela só vem de mãos vazias. Ela vem de mãos vazias para a decisão que o papai e a mamãe vão tomar na educação dela. Ela vem de mãos vazias para casa, o quarto e a roupa que ela vai vestir, que vai comer. Por mais que ela pense que ela dá palpite, mas é o pai que vai decidir na última hora. E essa maneira que ela se aproxima do papai e da mamãe ou do adulto na vida dela, parece que é uma coisa apropriada para a questão nossa com Deus, porque apenas se a gente se aproximar de mãos vazias, são mãos vazias que Deus vai preencher. Se chegar uma coisa já ir pronto, um recado dado, uma lista das exigências, parece que uma coisa não funciona bem assim. Parece que mãos vazias que são preenchidas pelo Senhor. Você vê como você é, de fato. Jesus diz que o reino de Deus, ele é recebido, não é conquistado. Você recebe o reino de Deus. Você vai lá e ganha, e você é o batalhador e tal. Não, você recebe. Você recebe o reino. Você recebe como uma criancinha, ou então você não recebe. De forma alguma. Irmãos, as crianças, elas estão apontando aqui caminho para entrar no reino de Deus, e o que está sendo demonstrado aqui é como que a gente pode confiar e depender totalmente em outra pessoa, em Cristo, para aquilo que é a vida com Deus, o propósito da nossa vida. Não depende de você, do teu esforço, das coisas que você traz, da oferta que se apresenta, daquilo que você vai fazer e consagrar a Deus e tal, e finalmente eu vou fazer 80 dias de jejum porque 40 não são suficientes para convencer a Deus na minha causa, e mistura princípios que são bons, bíblicos e práticas espirituais que deveriam trazer saúde para nós, mas a gente pensa que com aquilo a gente está conquistando, tal. Não, reino de Deus você recebe. O que você tem que trazer aqui hoje
têm mãos vazias para serem preenchidas pela graça de Deus. Irmãos, eu não sei se você percebe, eu notei uma frase do comentário bíblico que eu uso para preparar os estudos aqui em Marcos, e o autor desse livro ele fez uma frase que eu achei linda e eu copiei aqui. Ele fala assim, traduzido da melhor maneira, ele diz assim: as crianças têm a capacidade de desfrutarem muito e explicarem pouco. Elas vivem pela fé e dependência. Elas precisam confiar em um outro para sobreviverem. Eu achei lindo isso, porque isso explica muito das nossas coisas de vida. As crianças, elas desfrutam das coisas e dos relacionamentos da vida, explica pouco. E a gente vira um adulto que quer muita explicação e desfruta pouco. Irmãos, cada vez que a gente vai vivendo e passando os anos, é doido isso. Mas a gente vai mudando as coisas que a gente não, quando é mais jovem, de fato a gente está atrás de respostas, isso, aquilo, outro. E eu não tenho problema algum com estudo e com dedicação de se aprofundar na palavra de Deus e em outras áreas da vida, até porque em prática de vida eu gosto de estudar, e, enfim, não tenho crise nenhuma com isso. Mas chega um momento que você fala assim, muito grande tudo isso. A vida ela é muito grande. Tem hora que fala assim, olha, eu não consigo explicar muito não, mas o Senhor me ensina a desfrutar, mesmo quando eu não consigo explicar. Me ajuda a desfrutar como uma criança faz da vida. O reino de Deus, na igreja, nas nossas lógicas de relacionamentos aqui, de vida, de engajamento. Sim, a gente precisa de organização, a gente precisa de algumas coisas que a gente bola junto e caminha, histórias de vida, mas tem coisa que não pode roubar o desfrutar da vida com o Senhor. Olha para uma criança, a criança ela desfruta da vida, ela desfruta da vida sabendo que um outro vai prover para ela, que um outro vai abençoá-la, que um outro vai estar presente, a mesma coisa nós com o Senhor. Você tem coisas que são mal resolvidas ou respondidas na tua vida, meu amigo, desculpa te falar, tem coisa que vai ser até o céu, vai ser assim, que eu quero crer que você vai falar comigo e com os irmãos que estão aqui. Por causa do quê? Por causa de Jesus, por causa da graça dele. Mas nossa vida é viver pela fé, na dependência em Deus. É confiar, entender que eu confio, eu entrego. O versículo 16 diz que, olha que interessante como termina esse texto, essa parte. Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Irmãos, eu não sei se eu queria que você imaginasse isso. Que imagem fantástica da graça do Evangelho, o que Jesus está fazendo. É Jesus sendo gentil e amoroso com aqueles que simplesmente trazem nada. Jesus traz no colo. Jesus abençoa, Jesus fala. Eu não sei se você percebe, essas crianças só trouxeram as suas necessidades, ou quem elas são, no colo de Jesus. E o texto fala que Jesus, ainda assim, as abençoou. E a minha curiosidade para a gente terminar aqui e orarmos, o que será que Jesus falou para elas, né? Porque não foi uma bênção muda. Jesus falou alguma coisa para essas crianças, porque eu sou doido para querer pegar fita cassete ainda, né, da antiga do meu tempo, né, para ouvir. O que Jesus falou para essas crianças? Mas a imagem, gente, essa imagem é para a gente pensar. Porque você chega às vezes aqui carrancudo na igreja, ou com o coração cheio dos problemas, que nós temos problemas, por favor. Nós temos dificuldades nas coisas que a gente está vivendo. Mas saiba que sempre que você está próximo ao Senhor, Deus te dá atenção. Deus te ouve. Deus é presente. A vida é mais complicada, sim, ela é mais complicada, mas você tem a atenção do Senhor, sim. Você tem o amor de Deus, sim. E mesmo que você traga nada, é isso que Deus quer. Deus quer preencher suas mãos vazias com amor, graça e misericórdia dele. Por isso, talvez hoje que você precisa de um renovo de fé e de esperança no Senhor, eu queria te convidar a ficar em pé agora para nós orarmos. Para nós clamarmos ao Senhor.